Olá, meu nome é Cibele e junto com a Jaqueline e a Kevin, nós vamos falar sobre a relação da esclerose múltipla em idosos, que é o tema do nosso seminário. Bom, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central provocada por uma estimulação do sistema imunológico que passa a agir contra o próprio organismo, ou seja, é uma doença autoimune e de causa desconhecida. Essa inflamação se dá na bainha de mielina, lembrando que é essa estrutura que envolve as fibras nervosas que são responsáveis pelos impulsos nervosos do cérebro para as demais áreas do corpo e vice-versa. A destruição dessa estrutura provoca várias repercussões neurológicas e é uma doença que tem sintomas variados, né? Então vai depender da área afetada. Bom, sobre os tipos de esclerose múltipla, os graus de incapacidades observados em indivíduos portadores dessa doença é dividido em 4 tipos. O primeiro grau dessa doença é chamado de recidivante remitente, também conhecido por surto de remissão, né, que é o tipo mais comum de esclerose múltipla. Ele é caracterizado por uma repercussão total e remissão dos sintomas. No período intervalar, ou seja, no período de intervalo entre os surtos desse grau, né, do recidivante remitente, não é observado nenhuma progressão e nenhum sintoma da doença. Né? E esse tipo ele também pode evoluir para o secundário progressivo. Na secundária progressiva, a repercussão do sintoma após o surto não é total. É observado um agravamento continuado entre os surtos e, consequentemente, um aumento do nível de incapacidade. No tipo primária progressiva, os sintomas apresentados pelos indivíduos tendem a se agravar de forma constante desde o diagnóstico. Pode-se observar uma estagnação na incapacidade do indivíduo ou um agravamento progressivo, ou seja, os sintomas eles podem evoluir ou se estabilizar. O tipo primária recidivante é o tipo mais raro de esclerose múltipla. Ele progride de forma constante desde o início da doença e os surtos são claramente identificáveis. Os sintomas dessa doença evoluem ao acaso e, em geral, os mais comuns são fadiga, problemas de visão, perda de equilíbrio e coordenação muscular, dificuldades em articular palavras, dificuldade na deambulação, problemas cognitivos, por exemplo, de aprendizagem, dificuldades vesicais, por exemplo, no controle da bexiga, e em casos mais extremos da doença pode ocorrer paralisia. Como a complexidade dos sintomas são de certa forma superficiais, distintos no início, muitos pacientes demoram a procurar atendimento médico específico para essa doença e acabam confundindo com outras patologias. Sobre a relação dessa doença nos idosos, é que as alterações físicas e mentais associadas ao envelhecimento podem ser semelhantes ou se sobreporem aos sintomas de esclerose múltipla. Como eu já mencionei, esses sintomas podem incluir fadiga, fraqueza muscular, pneumonia, a septicemia, né, que é a infecção no sangue, e a celulite, né, que é uma infecção bacteriana da pele. Então, nesse sentido, a combinação do envelhecimento com os sintomas da doença podem intensificar qualquer problema de saúde que esse indivíduo possa ter ou possa vir a ter. Um exemplo, né, que é uma característica de ambos os processos, da esclerose múltipla e do envelhecimento, é a diminuição da mobilidade, né? Uma vez que o indivíduo menos ativo já é um fator de risco, né, para várias doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, o papel da fisioterapia na reabilitação de esclerose múltipla ainda que a fisioterapia seja incapaz de modificar a evolução da doença, o exercício físico é usado sempre como uma terapia paliativa. Um paciente com sequelas de redução motora, por exemplo, é orientado a fazer fisioterapia para aumentar a amplitude de seus movimentos, o que não quer dizer que a fisioterapia afeta diretamente na doença. O objetivo do tratamento fisioterápico é reformular a ação motora, portanto, damos maior ênfase aos músculos
que ainda estão mais conservados ao invés de tentar recuperar os músculos afetados. Dessa maneira, fazemos com que os movimentos se organizem na sua finalidade, mas através de uma outra remodelação na contração motora. De modo geral, as intervenções feitas pela fisioterapia visam ajudar o paciente a alcançar independência funcional com segurança. Os exercícios utilizados no tratamento são individualizados para aumentar a mobilidade, melhorar o desempenho nas atividades diárias, reduzir a fadiga, além de prevenir complicações decorrentes da doença. Como utilizar a fisioterapia na esclerose múltipla? A abordagem da fisioterapia varia durante o curso da doença. Não existem protocolos, mas sim a necessidade de oferecer alternativa com foco em queixas individuais. A fisioterapia consegue modificar esses sintomas através de estratégias que minimizam o impacto funcional. Exemplificando, pacientes com fraqueza muscular podem se beneficiar de programas de fortalecimento muscular, de musculaturas preservadas, assim como pacientes com espasticidade se beneficiam de programas de alongamento muscular. Em treinos específicos de equilíbrio podem reduzir significativamente o número de quedas e aumentar a segurança do paciente para executar suas atividades diárias com maior independência. É importante ressaltar que para a maioria dos pacientes a fadiga pode ser exacerbada pelo calor, sendo assim, as atividades em ambientes com ar-condicionado são mais recomendadas. A fisioterapia também é muito importante para reeducação esfincteriana. O paciente com dificuldades de micção irá reeducar essa função através de medicamentos e exercícios fisioterápicos. Avaliação no tratamento fisioterápico. Para que o tratamento fornecido pelo fisioterapeuta surta efeito, uma boa avaliação é necessária. Através da avaliação fisioterapêutica neurológica, o profissional consegue identificar as sequelas da esclerose múltipla. Antes de começar uma mobilização, o fisioterapeuta deve observar e analisar a coordenação motora. Alguns fatores para serem observados: movimentos involuntários, reflexos, tônus muscular, distúrbio de marcha, contraturas, equilíbrio estático e dinâmico, fadiga, alterações respiratórias, força, encurtamentos musculares, algias, compensações. Em alguns casos, o paciente já está em uma fase da doença que o impossibilita de se transferir sozinho da cadeira. Por isso, nossa ajuda será necessária para que ele consiga se locomover. Existem ferramentas que auxiliam o fisioterapeuta a mover o paciente, como cadeiras que saem os braços e os apoios de pés que nos facilitam muito a transferência. Então, pacientes com dificuldade de locomoção, devem se sentir seguros. Então, para fazer uma transferência, tem a forma de se pegar direito, sem machucar, sem correr risco do paciente cair. Então, sobre os tratamentos fisioterapêuticos, existem diversos cuidados a serem tomados devido às limitações do paciente. O número de repetições e peso, por exemplo, não podem ser exagerados, já que a doença não tem como sintoma principal a fadiga, a diminuição da força muscular. Não podemos deixar que esses pacientes cheguem ao ponto de fadiga nos exercícios. Por isso, a importância dos alongamentos passivos ou ativos assistidos durante o fortalecimento e outro. Fazer no máximo 6 a 10 repetições ativas de cada exercício, dependendo do grau de acometimento das sequelas instaladas. Dar ênfase às modalidades de segmentos corporais que não foram cometidas é muito importante para melhorar as atividades de vida diária. Caso o paciente ainda deambule ou possua alguma mobilidade ativa de membros inferiores, é muito interessante o trabalho de tomada de peso, equilíbrio dinâmico e assoalho pélvico. Como trabalhar a fisioterapia então na esclerose múltipla? Assim como algias em regiões de cervical também devem ser trabalhadas. Qualquer alteração álgica compromete a evolução do tratamento. Algumas ações devem receber prioridade durante o tratamento, como posição ortostática, independência da fase da doença, manutenção do rolar no leito,
toda a parte circulatória, manutenção das necessidades fisiológicas, toda a parte de prevenção de escaras, de decúbito e mudança de decúbito, orientações aos familiares, exercícios de membros superiores, exercícios de ponte com ou sem acessórios, alongamentos ativos, passivos ou ativos assistidos de uma forma global, equilíbrio de tronco, membros inferiores, principalmente extremidades, são alguns dos exercícios básicos que podem ser realizados. Pontos relevantes para uma orientação segura e eficaz do exercício para pessoas com esclerose múltipla. Estabelecer contato com o médico do paciente a fim de obter informações relevantes para a elaboração do programa de exercício físico. Cuidados para o controle da fadiga. Elaborar programas contemplando a alternância de períodos de esforço e descanso. Preferir horários do dia em que o aluno menos sinta os efeitos da fadiga. Cuidados para evitar o aumento da temperatura corporal. Boa noite, meu nome é Kevin. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns exercícios que os fisioterapeutas podem estar indicando, né, durante o tratamento da esclerose múltipla, mesmo sendo, na maioria das vezes, um tratamento mais individual. Alguns exercícios a gente pode estar usando de modo geral para trazer fortalecimento, melhorar o equilíbrio, a propriocepção, né? Então, o primeiro exercício é um exercício de respiração, né? Esse primeiro exercício você vai orientar o paciente a respirar fundo, devagarzinho, e você pode dar um exemplo de como ele estivesse cheirando uma flor, para deixar mais dinâmico, né? Aí, pode até pegar uma florzinha assim para ilustrar, né? E depois o paciente vai soprar devagarinho, como se ele estivesse tentando apagar o fogo da vela. Então vai ser outro exercício interessante pra gente fazer é colocar o paciente, pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, dobrar as pernas e pegar um objeto. Normalmente é mais indicado pegar uma vassoura, né, para ter equilíbrio em ambos os braços. Então ele vai pegar um objeto, né, ou cabo de vassoura com as duas mãos, levar para trás e trazer para frente, e assim repetir o movimentos até 10 vezes seguidas, né? E outro exercício muito bom para fortalecer as pernas, principalmente, né, as pernas, é o agachamento, né? Que a gente pode orientar o paciente a fazer com alguém por perto para dar um apoio, ou até com um cabo de vassoura mesmo entre ele. E porque é sempre importante ter um ponto de apoio para evitar queda, né? Esse ponto de apoio vai servir para ajudar no equilíbrio dele. Esse exercício é muito interessante, fazendo devagarinho para o paciente ter uma noção corporal melhor. E de preferência de 10 a 15 vezes, né? Lembrando sempre da individualidade de cada paciente. Um outro exercício bem legal para a gente pode até orientar o paciente a fazer em casa, pedir para ele ficar em decúbito lateral, né? Flexionar as pernas um pouquinho e tentar levar o braço para um lado e para o outro, acompanhando tanto com os olhos quanto com o pescoço, né? E tentar repetir, deixar essa base assim de repetições de 10 vezes, né? Isso a gente fazendo uma análise do paciente, né? Para treino de equilíbrio, é interessante uma caminhada, e não é qualquer caminhada, né? Caminhar também é legal, né? Evitar o sedentarismo, mas é interessante, para esse tipo de paciente, esse é um exercício interessante, a caminhada elevando um pouco o joelho. A cada passada ele vai elevar o joelho, e se for preciso, ele pode ter um ponto de apoio. Um outro exercício muito bom e que pode ser feito várias vezes durante o dia é sempre estar movimentando o pé para cima e para baixo, em horários oportunos, quando a gente estiver assistindo televisão, estiver comendo, durante o dia e todos os dias, se possível, porque sempre vai estar mantendo a articulação em movimento. Pode até estar movimentando as mãos também. O ideal é fazer esses exercícios de forma individualizada, né? Analisando os momentos de crise, de dor no braço, crise de dormência, dificuldades para caminhar, né? E sempre orientando o paciente os exercícios de forma ideal
e o movimento ideal que ele pode fazer, né? E lembrando que esses pacientes que têm esclerose múltipla, ele vai precisar de fisioterapia para sempre, né? Então a gente tem que pensar como um fisioterapeuta que vai acompanhar ele ao longo da vida, né? Por isso é importante a gente estar pensando sempre na empatia e principalmente nesses casos na individualidade, nas limitações. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui, boa noite a todos!